Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E depois de 2 semanas aí sem vídeo no canal, eu tô de volta. Pra quem não sabe, eu tava participando de uma Game Jam que durou 10 dias. Então, nesses 10 dias eu tava bem focado. Acredito que em breve eu vou trazer um vídeo aí falando sobre a minha Game Jam. Infelizmente não deu pra gravar muito do meu processo na Game Jam, mas eu vou pensar em algo pra trazer aqui pra vocês falando. E se vocês quiserem jogar o jogo, ele tá pronto. Eu vou deixar o link na descrição. É esse jogo que tá aparecendo aqui pra vocês, ok? Mas, como eu disse, mais pra frente eu vou trazer mais informações, mais vídeos, mais coisas sobre esse jogo. E hoje, no vídeo em si, a gente vai acabar a nossa sériezinha de Data Structures, onde eu tô ensinando a vocês sobre Data Structures, pra gente poder começar a usar realmente isso de outras formas. Então a gente tá aqui fazendo o nosso jogo de carta. E nesse vídeo a gente vai finalizar essa parte de cartas, onde a gente vai colocar um valor de ataque e vida nas nossas cartas, que no momento a gente só tem o nome escrito em cima, certo? A gente vai dar uma organizada em como a gente cria esse grid e como a gente se referencia a ele quando a gente quer adicionar algum dado na nossa carta. Então, para começar, eu vou alterar essa sprite que a gente tem no momento da nossa carta. Eu vou colocar essa sprite aqui, é uma sprite nova, que eu vou deixar ela aqui na descrição, certo? Vai ter uma pasta de todos os arquivos que a gente está usando nessa série, e eu vou colocar lá, vai estar SPR Cartas Novas Strip 10, ok? Eu só vou colocar ela aqui dentro, e aqui a gente pode ver que a única diferença dessas cartas é que ela tem um slot aqui para um ataque e um slot para vida. Eu coloquei aqui rapidinho, e o resto ela é tudo igual, vai do 1 ao 10, tudo certinho, ok? A gente não precisa mudar nada em FPS, nem no ponto de origem, a gente deixa no parte e meio. E o que a gente vai fazer é, a gente vai escrever aqui dentro dessa parte um ataque para nossa carta e nessa parte de uma vida para nossa carta. Só que como a gente está aprendendo Data Structures, a gente vai usar um grid para isso, onde a gente tem aquele grid que a gente colocou no último vídeo, onde a gente criou ele com um nome, um ataque e uma vida. Então a gente vai, sempre que a gente criar essa carta, a gente vai pegar dentro daquele grid qual é a carta que a gente está criando, a gente vai se referenciar para o grid e a gente vai pegar qual é o ataque e qual a vida daquela carta. Do mesmo jeito que a gente fez com o nome. Só que no momento quando a gente cria uma carta, a gente acessa a nossa lista, vê qual é o número que está dentro da nossa lista e daí a gente referencia aquele número para o nosso grid e nosso grid ele acessa e pega qual carta que a gente está criando. Só que no momento não é muito fácil a gente visualizar isso, porque a gente está usando números para se referir a cada linha do nosso grid para a gente acessar os dados. A gente vai fazer algo um pouco diferente, que vai facilitar, e algo que eu gosto bastante, que faz ser muito mais fácil a gente visualizar o que a gente quer pegar dentro de um grid. Eu acho que isso vai facilitar muito a gente ver as coisas, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir no objeto baralho, e eu vou criar um enum aqui. O enum a gente já criou quando a gente estava vendo lista e stack. E como funciona? A gente cria um enum cartas, a gente abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro a gente pode colocar o que a gente quer enumerar. Se a gente coloca aqui, por exemplo, nome, vírgula, ataque, vírgula, vida. Nesse caso, dentro desse enum cartas, o nome equivale a 0, o ataque equivale a 1 e a vida equivale a 2. Então, dentro desse enum, ele cria literalmente uma enumeração de coisas que a gente colocar aqui e ele dá um número na ordem que a gente colocou. Então aqui o nome é como se tivesse nome igual a 0, a gente não precisa colocar, porque só da gente colocar ele está referindo a 0. Então se a gente chamasse cartas.nome, a gente estaria pegando um valor 0, ok? Isso a gente pode usar da seguinte maneira. No momento, quando a gente adiciona uma carta, a gente está adicionando qual linha que equivale o nosso grid, o nome, o ataque e uma vida. Então se a gente viesse aqui e tirasse a linha, o valor 0 do nosso grid, no X, seria o nome. E aqui na nossa numeração, o valor 0 da nossa numeração é o nome. Depois o 1 é o ataque e o 2 é a vida. Então a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai fazer uma maneira onde a gente pode tirar que a gente precisa se referir a uma linha e a gente vai deixar só o nome, só o ataque e só a vida dentro do nosso grid, para a gente poder usar esse enum e a gente conseguir se referir como cartas nome, daí ele vai pegar o nome, porque vai ser 0, ele vai acessar o x0 do nosso grid, ok? Agora, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir em nosso script adicionar carta, a gente vai alterar um pouco como funciona esse nosso script de adicionar um valor dentro do grid. Para isso, dentro do Game Maker, não existe uma maneira de a gente adicionar uma nova linha de um grid de maneira fácil. Não existe uma função própria do Game Maker, a gente chama e ele adiciona um valor novo dentro do nosso grid. Só que tem essa função
da internet que eu peguei há muito tempo e eu sempre usei, que ele adiciona uma nova linha pra gente. É uma função bem simples, ele só pega qual é o tamanho do nosso grid e no final ele usa esse tamanho para adicionar uma linha nova. Então ele se refere a essa nova linha que a gente criou. A gente pode adicionar coisas novas, ele sempre vai adicionar no tamanho do grid na última. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, esse é nosso grid. Aqui é o valor 0, aqui é o valor 1, aqui é o valor 2 e aqui é o valor 3. No Y, tá? Lembrando que esse aqui é o eixo Y, que vai de assim. E esse daqui é o eixo X, que vai de assim. O que essa função faz? Ela pega qual é a altura do nosso grid. Lembrando que quando a gente pega a altura, começa contando 1, 2, 3, 4. Então ele vai pegar que a altura é 4. Só que se a gente se referir ao número, a linha 4 do grid em si, ela não existe. Ela seria essa nova aqui, ela seria a próxima. Então ele se refere a essa linha 4. E quando a gente adiciona um valor, a gente acaba criando essa linha 4. E daí a altura do grid vira 5, e se a gente se referir à altura do grid 5, a linha 5 do grid é essa daqui, e a gente acaba criando uma quinta linha. E é isso que essa função simplesmente faz. Ele pega a altura, daí a gente adiciona uma nova linha para o nosso grid, e ele retorna para a gente qual é essa linha nova que a gente criou. Então, tendo isso em mente, a gente pode usar da seguinte forma. A gente pode trocar essa linha para ser um argumento que a gente precisa dar para ds grid add row. Aí quando a gente usa essa função, ele pede qual grid que é, e o grid é essa variável underline grid que a gente criou, que se refere a global grid baralho. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando que a gente quer adicionar uma nova linha no nosso grid, e essa linha vai ser os argumentos que a gente fez. Então a gente pode pensar que a gente tem um grid vazio, a gente tem um grid que não tem nada. Aí a partir do momento que a gente usou esse ds grid add row, a gente criou aqui uma linha para o nosso grid, a linha 0, e ele retornou qual é essa linha. Então a gente está se referindo depois, para a gente adicionar os nossos argumentos, a gente está se referindo ao x0, ao x1 e ao x2 dessa linha, para a gente adicionar os argumentos que a gente quer, que no caso vai ser o nome aqui, o ataque aqui e a vida aqui. Se a gente usasse de novo essa função ds@addRow, dsGrid addRow, ele criaria uma outra linha, que daí ele retornaria qual é essa linha nova que ele criou, para a gente colocar de novo um nome, um ataque e uma vida. E a gente pode fazer isso várias vezes, até a gente ter todas as cartas que a gente quer dentro desse grid novo, ok? Então, agora a gente vai alterar a maneira que a gente está criando essas cartas. A gente pode excluir isso aqui, em vez de usar esse script grid, adicionar cartas, colocando a linha que a gente quer, a gente não precisa mais colocar a linha, a gente só deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então a gente pode apagar tudo isso. E agora a gente tem exatamente o que a gente tinha antes, só que no x0 do nosso grid vai ser o nome, no 1 vai ser o ataque e no 2 vai ser a vida. Opa, aqui embaixo eu esqueci de tirar o argumento linha do nosso negócio, da nossa função, então só vou vir aqui e tirar esse argumento. Vai ficar nome, ataque e vida. E a gente tem que mudar para o argumento 0, 1 e 2, ok? Porque agora a gente está usando o primeiro argumento, que é o 0, vai ser direto o nome da nossa carta. Então a gente tem 0, 1, 2 para nome, ataque e vida. E aqui agora o nosso enum cartas nome é o 0. Se a gente se referir ao x0, que é o cartas.nome, vai ser o nome, o 1 vai ser o ataque e o 2 vai ser a vida. Agora a gente vai entender como que a gente vai usar isso para se referir. Dentro do objeto cartas, antes eu vou vir aqui em criar, a gente tem nome. Eu vou criar um ataque igual a -1 e um vida igual a -1. Agora, quando a gente vem no objeto baralho, no nossa etapa, se a gente lembra, antes a gente criava uma carta e a gente acessava o nosso global grid baralho, que é onde a gente tem as informações das nossas cartas, e daí a gente se referia ao x1 e o y é o y que seria o image index dessa carta, que é todo aquele processo que a gente fez de o image index ser 1 a menos do que o valor que está escrito da carta. Então, se a carta é 1, a carta tem um 1 escrito nela, o image index é 0 e por aí vai. Agora o que a gente pode fazer é vir aqui e trocar esse 1 por cartas.nome, que agora é o 0, porque a gente tirou aquele primeiro argumento do x, e agora o nome se refere a 0. Então, quando a gente escreve cartas.nome, a gente está falando que esse cartas.nome é 0, então é 0,
E o Y é o image index normal, igual a gente tá fazendo antes. Fazendo assim, fica muito mais fácil da gente ver o que a gente tá querendo pegar de alguma coisa. A gente pode escrever cartas nome em vez de 0. E dessa forma a gente não fica tão confuso com o que é o 0, qual é o 0 do nosso grid, o x0, qual é o valor que ele me entrega. A gente sabe que é o nome agora. E a gente pode fazer a mesma coisa pro ataque e pra vida. Então a gente vem aqui, a gente coloca underline inst.ataque, vai ser igual a global.grid underline baralho, abre colchetes, coloca o hashtag o jogo da velha, cartas.ataque agora, porque daí ele vai pegar o x1 do underline inst.image index. E a gente pode fazer a mesma coisa para vida agora, só dou um Ctrl C, um Ctrl V e eu troco o ataque para vida. Certo? Então, usando esse enum é um jeito mais fácil, porque se a gente fosse fazer sem um enum, a gente colocaria que o cartas nome é 0, o cartas ataque é 1 e o cartas vida é 2. E assim fica muito mais difícil, pelo menos para mim, de ler e lembrar qual é o primeiro argumento do nosso grid, qual é o segundo, qual é o terceiro. Se a gente deixa vida, ataque e nome, a gente sabe que o primeiro argumento é o nome, o segundo é ataque e o terceiro é vida. O x0 é o nome, o x1 é o ataque e o x2 é a vida. Agora a gente só precisa pedir para esse objeto carta desenhar esses valores para a gente ver se está funcionando certinho. Então eu vou usar esse código aqui, que é só um código de desenho bem simples. Eu já anotei ele só para ficar mais fácil aqui para a gente usar. Eu só tenho que tirar esse FA left do começo e colocar aqui no final. Se você quiser pausar o vídeo aí e copiar, não tem nenhum segredo nesse aqui, é só porque daí já tem os valores do x e do y para a gente desenhar e fica mais fácil a gente acelerar um pouco aqui o processo. Você pode desenhar aí e agora sim a gente pode checar e ver como ficou tudo isso que a gente fez agora. Eu cometi um pequeno erro, que agora, como a gente está adicionando as linhas, a gente não precisa criar o grid já com um número limitado de altura. A gente pode trocar de 10 para 0, então ele vai estar criando um grid que tem 3 de largura e 0 de altura, então não vai ter nada no nosso grid. Mas a partir do momento que a gente adicionar um primeiro argumento, ele vai adicionar uma linha, e ele sabe que ele tem 3 de largura, ele só vai precisar adicionar uma linha. Aí depois que a gente chama essa função, de novo, de dsGrid adicionar carta, ele vai adicionar outra linha aqui, colocando um nome, um ataque, uma vida, um ataque, e uma vida, um nome, um ataque, uma vida, e por aí vai. A gente poderia chamar isso aqui infinitamente, a gente podia chamar 50 vezes, ele adiciona 50 de altura nesse nosso grid, ok? Então lembrando que a gente está chamando essa função, a gente está usando essa função, daí ele adiciona um nome, um ataque e uma vida para esse grid, um nome aqui, um ataque e uma vida. Mas, se a gente quisesse, a gente poderia vir, por exemplo, aqui no enum, a gente poderia adicionar um script, que daí a gente teria um script certo para cada carta, uma sprite diferente para cada carta. E daí a gente viria aqui, a gente só alteraria o número de argumentos e depois a gente poderia usar. A gente poderia, por exemplo, aumentar para 5 o tamanho do nosso grid. E daí a gente poderia colocar novos argumentos dentro dessa nossa função de adicionar no grid. Aí, em vez de ele adicionar só 5, ele teria, por exemplo, aqui. Daí aqui seria o nome, na verdade. Aí aqui seria o ataque. Aqui seria a vida. E esses dois aqui seriam os novos que a gente adicionou, que poderia ser para script ou para qualquer outra coisa, sprite, enfim, o que você quisesse adicionar dentro dessa grid, você poderia tranquilamente. Agora, uma coisa que a gente pode fazer também para facilitar esse negócio de, vamos lá, vamos supor que eu coloquei nome, ataque, vida, e depois eu quero adicionar uma sprite. Mas depois eu quero adicionar um script. Mas depois eu tenho que adicionar uma coisa. Em vez de a gente ficar vindo aqui toda hora, tipo, alterando qual é o tamanho, a gente tem que vir aqui no nosso grid e alterar qual é o tamanho que a gente tem. A gente pode adicionar aqui, como a gente fez antes, uma altura. E essa altura, se a gente contar, o nome é 0, o ataque é 1, a vida é 2, a altura é 3. E 3 é exatamente a largura que a gente tem no nosso grid. Então, se a gente adicionar cartas.altura aqui, não importa quantas coisas a gente coloque aqui, a gente pode colocar script e depois sprite de novo. E a gente tem 5 de largura. A altura vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. E ele já altera automaticamente qual é a largura do nosso grid. Só uma coisa para facilitar, a gente não tem que ficar mudando
toda vez ao valor aqui da largura do nosso grid, ok? Então, agora sim a gente pode testar o nosso jogo. Então, agora se a gente vier aqui e pegar uma carta, a gente pode ver que ele coloca o nome, o ataque e a vida certinho. No 1, no 2, no 3. Lembrando que esses valores estão 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, porque foi o que eu coloquei aqui. Para vocês, podia mudar para o valor que você quisesse. Aqui ele ia escrever certinho o valor que você quer, ok? E daí a gente pode voltar, a gente pode embaralhar. E a gente tem agora um deck completo que daria para você começar a fazer um card game. Lembrando que o intuito dessa série, a intenção, não é a gente criar um card game, é a gente aprender data structures. Talvez, se vocês quiserem mais pra frente, eu possa trazer um card game realmente, onde a gente tem uma mão, aqui onde a gente pode comprar carta pro deck, e daí ele fica aqui numa mão, e a gente pode jogar a carta e colocar uma pra enfrentar a outra. Nesse caso aqui, a gente tem mais ou menos um sistema de batalha, porque se a gente tivesse, por exemplo, a carta 5 e 7, se a gente fazer, por exemplo, que eu clico na 7 e clico na 5 e elas se batem, a gente poderia fazer pro ataque do 5 tirar a vida do 7 e o ataque do 7 tirar na vida do 5. E se fosse menor, a carta se destruiria, por exemplo. Aí isso já é um sistema de combate super básico para um card game, mas funcionaria. A gente tem um ataque, a gente tem uma vida, a gente tem tudo que a gente precisaria teoricamente, certo? Óbvio que a nossa carta, por exemplo, não tem um efeito de, sei lá, ela entrou no campo e fez tal coisa, porque não é a intenção aqui. Mas também daria para fazer usando esse mesmo sistema de grid, só que cada um teria um script de um efeito que ele faria caso ele entrasse em campo, por exemplo. Então essa vai ser a minissérie aqui que a gente está fazendo sobre Data Structure, só que essa não é nem o começo de a gente começar a usar Data Structure. A partir de agora a gente vai usar para praticamente tudo que a gente for fazer. Quer dizer, talvez um pouco exagerado, mas tem muita coisa que a gente vai fazer. A gente vai voltar com a série de RPG agora que a gente passou dessa parte de Data Structure que é muito importante. A gente vai aprender a fazer inventário básico, depois inventário intermediário, o inventário pegar coisa no chão, para trocar item, para estacar item. Enfim, a gente vai aprender tudo isso, sistema de quest, sistema de loot, sistema de poder. Então a gente vai aprender muita coisa agora nessa segunda parte do nosso RPG. E eu tô bem animado para trazer aqui para vocês, porque pelo jeito vocês se interessaram bastante por essa série e por aprender essas coisas de RPG. Eu acho que vai ser bem legal o que a gente vai aprender a partir de agora. A gente vai começar a aprender muita coisa que realmente mexe com código de verdade, essa parte intermediária. Eu acho que a gente aprende muito. Então eu espero que vocês estejam tão interessados em acompanhar quanto eu tô aqui para trazer esses vídeos para vocês, ok? E só para deixar aqui uma ideia para vocês, grid a gente usa para Data Structure a gente usa para muito mais coisa do que, por exemplo, card game e inventário. A gente usa, se a gente for fazer um mapa, por exemplo, de roguelike, do Bind of Isaac, a gente pode usar grid. Nessa última jam que eu participei, eu fiz um mapa fazendo um mapa inspirado em Slay the Spire, também usei grid. A gente pode usar para criar jogo tático, por exemplo, RPG tático. A gente pode criar para criar colisão, colisão usando tiles que a gente não tem que fazer aquele código. Eu também vou trazer aqui tudo isso, planejo trazer aqui para vocês. Dá pra gente usar pra fazer Tower Defense, por exemplo, também. Enfim, 1 milhão de coisas que a gente pode usar grid, e Data Structures e tudo mais. Eu vou trazendo aqui aos poucos pra gente começar a entender muito melhor como a gente usa isso. Eu acho que vai ser bem interessante, ok? Mas por esse vídeo vai ser isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. E se vocês gostaram do vídeo, vocês podem deixar um gostei. Se vocês quiserem acompanhar tudo que eu vou trazer aqui, vocês podem se inscrever no canal, que eu acho que vai ser muito interessante, muito legal. E é isso, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tem um Discord se você quiser entrar lá pra conversar com a gente. Tem meu Twitter, tem uma Twitch que eu tô planejando começar a fazer um jogo com as pessoas lá da Twitch. Se você quiser acompanhar esse processo, eu vou trazendo informações no Discord, se você quiser entrar lá. E daí eu vou explicando tudo certinho como vai funcionar. E é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo e até mais.